Oi, amados, boa noite, Deus abençoe a todos, amém? Vamos dando continuidade a alguns versículos do Evangelho de Marcos no capítulo 2, ok? Capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos lá. Festar ou jejuar é um subtítulo aqui, amém? Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus tinham o costume de jejuar. Por isso, algumas pessoas foram perguntar a Jesus. Perguntaram assim: por que os seguidores de João e os fariseus adotam a disciplina do jejum, mas os seus seguidores não? E Jesus responde: numa festa de casamento, ele começa ensinando, né? Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode recomeçar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino de Deus. Amém? Que o Espírito Santo esteja ensinando a gente, né, amados? Que tem muita coisa aqui pra gente aprender, por isso que são só três versículos que nós estamos lendo, ok? Então, queridos, veja só, tem uma pergunta pra gente fazer aqui. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e algumas pessoas foram perguntar: quem são essas pessoas? Eram as pessoas que estavam com Jesus ali, ok? O ministério de Jesus estava no começo, ok? E o que estava acontecendo? Eles estavam sondando, eles olhavam o fariseu, que era o que guardava a lei, que eram, né, totalmente, né? Os fariseus eram endeusados, porque eles andavam com roupa diferente, eles andavam com aquelas coisinhas na testa lá, né? Eles eram diferenciados nas roupas, nos costumes, oravam em pé, quando jejuavam apareciam descabelados, todos com, né, olheira, dessa maneira, sempre para mostrar que eles eram superiores, eram mais perto de Deus do que os mais simples. E esses simples aqui vão nesse momento indagar a Jesus, eles vão questionar Jesus, tá? E também porque eles foram batizados por João Batista, ok? E os discípulos de João Batista também jejuavam. Então eles iam perguntar por que João Batista ordena o jejum, por que os fariseus ordenam o jejum e por que Jesus não ordenava o jejum ali, né? Não jejuavam os discípulos de Jesus. E veja só, Jesus começa a causar uma ruptura entre o velho e o novo, certo? Entre o nascer de novo, certo? O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, a busca do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante aqui, olha que joia. Muito bom isso aqui. Então, foram perguntar, por que os seguidores de João e os fariseus adotam essa disciplina de jejum, mas os seus seguidores não? Tá ok, amados? Olha só, primeira coisa aqui, então. Os discípulos de João, eles faziam um jejum, certo? Esse jejum era o jejum do arrependimento. Isso que eu queria falar antes. Isso que eu deveria ter falado. Ia falar ali antes. É o jejum do arrependimento. Eles andavam arrependidos, só andavam arrependido, triste, mas não deram um passo a mais, ok? Não andaram um pouquinho mais, que era seguir Jesus, aprender, entendeu? Conhecer Jesus. Tem muita gente na igreja, querido, muita gente na sua vida de fé, que tem uma vida de fé parada, né? Estagnada por causa disso, porque só tem o batismo nas águas. Só desceu as águas e vai na igreja, tudo, mas não procura uma intimidade, certo? E outro jejum era o jejum do fariseu. O jejum do fariseu era o jejum da legalidade. Ele jejuava, era o batismo da legalidade. O que eles faziam, né? O jejum deles era o jejum não era batismo, o jejum da legalidade. Eles eram legalistas. Eles faziam aquilo, né? Aquele jejum para mostrar que eles jejuavam, para mostrar que eles estavam perto de Deus, para mostrar que eles estavam buscando a Deus. E dessa forma, certo? Era um jejum legalista e sem intimidade, ok? Então Jesus vai mostrar agora, veja só que coisa interessante, ele vai mostrar o que é o reino de Deus, certo? O que é um jejum no reino de Deus. Ele fala assim, ó: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho. Quer dizer,
como é que você vai jejuar se você foi convidado para a festa do casamento? Se você é convidado para a festa do casamento, o convite quem faz é o Espírito Santo, certo? E esse convite, quem recebe, você recebe esse convite, certo? É o Espírito Santo quem convida você para ir. E você aceita Jesus, aceita esse casamento e você vai nesse casamento. Você não é convidado. Naquela época existia um nome diferente: filhos das bodas. Então todo aquele que se converte, aquele que vai nas bodas, aquele que vai seguindo Jesus, aquele que deixa tudo, deixa até mesmo o jejum do arrependimento, deixa o jejum fariseu, o jejum legalista e segue a Jesus para comer com ele na mesa com o Senhor, certo? Com o noivo, com Jesus, certo? Veja só. Então o que acontece? Ele vai aqui, né? Ele vai e fala, né? O costume de jejuar, Jesus fala: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo, porque estão festejando. Então, os filhos das bodas somos nós, ok? Depois, poderão até economizar, certo? Mas durante a festa, enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum vai poder começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Isso é alegria. O fogo é o Espírito Santo. Fogo representa alegria, representa, né, aquela intimidade, aquela alegria, é aquele tempo que você tem de adoração. Não é jejum, é adoração, é entrega. Ok? Se entregando ao Senhor, certo? Se alegrando com Cristo, tá? Ele fala: eu me alegro. Você tem que se alegrar com os que se alegram, certo? E Jesus nesse momento está se alegrando com você, certo? Ele está ensinando nós a nos alegrarmos com os que se alegram, perfeito? Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Essa hora é hora de você extravasar a tua adoração. É aquela adoração extravagante, certo? Existe uma palavra que fala em adoração extravagante. E a gente até já leu alguma coisa no livro, no Evangelho de João, ok? Me parece que é o Evangelho de João, que Maria Madalena derramou o vaso de alabastro, né? Quebrou o lacre do vaso e derramou na cabeça de Jesus e nos pés. Secou com os cabelos, uma adoração extravagante, ok? Queridos, então são três batismos, né? Que você não pode estar e o outro você tem que estar, que é o batismo da alegria. É o batismo que não precisa do jejum, você não precisa estar no jejum, você tem que se alegrar no Senhor primeiro, depois o jejum vai acontecer. Esse jejum é jejum de crescimento, é jejum para conhecimento, é jejum para busca, é jejum para evangelismo. Esses são os jejuns. Esse é o jejum para essas coisas, ok? E também para evangelismo inclui também expulsão de demônios, ok? E quando você vai expulsar alguns demônios, né, certas castas de demônios, Jesus ensina que só saem com jejum e oração, ok? Então esse é o tempo desses 3 versículos aqui que eu estou meditando aqui. E uma coisinha a mais eu queria falar para vocês. Esse casamento aqui, ele não está relacionado com as bodas do Cordeiro no céu. Esse aqui, Jesus está usando bem no comecinho do Evangelho, ele está falando com os pescadores de Cafarnaum, ok? Ele está simplesmente dando um exemplo aqui de como é o jejum, né? De como numa festa a gente não deve jejuar, é hora de alegria. Jesus estava com a gente, vamos nos alegrar, receber Jesus. Isso que ele está ensinando aqui. Então isso não tem muito a ver com as bodas do Cordeiro lá no livro de Mateus, tá ok? Com as bodas que é o encontro da noiva, certo? Esse aqui é um casamento simples, um tipo de casamento da época, tá ok? Então você veja só, vou explicar um pouquinho esse casamento para encerrar, tá bem? As pessoas eram convidadas, certo? Os casamentos eram entre pessoas da mesma família, do mesmo sangue, ok? Agora sim, Jesus tem o sangue, você tem o sangue de Jesus, você vai casar com ele. Você está alinhado com ele, casado com ele. A igreja, certo? Tem o sangue de Jesus, ok? É totalmente legal. Isso é legal. Isso é legalismo. Isso é legal. A legalidade das coisas. Jesus tornou isso legal. Perfeito? Então, olha só. O sangue, ok? As pessoas vinham de longe, eram convidadas para vir de longe.
Quem dava as vestes era o dono do casamento, o dono da festa, certo? O noivo ou o pai, a família do noivo preparava a festa, certo? Havia antes de tudo um contrato, né? As duas famílias ali, né, reunidas, eram parentes, né, assim, parentesco meio longo, mas não de longe, mas não muito perto, assim, né? E havia um contrato, certo? E os noivos passavam a ser consortes, é o nome, né? As pessoas, eles assinavam um contrato de casamento e o noivo saía para preparar um lugar. Veja, Cristo foi preparar lugar para nós, para vir nos buscar, ok? Então, essas são algumas figuras do casamento, perfeito? Outra coisa, deixa eu ver, importante. Os noivos, então as pessoas vinham de longe, elas vinham de longe que elas precisavam, chegavam a pé, ninguém andava de carro nem de avião, certo? Nem de Uber. Chegavam lá como? Chegavam a pé, vinham em lombo de burro, de camelo, em animais assim, certo? E as pessoas chegavam, precisavam se lavar, aí as talhas, né, lá do primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho naquelas talhas, certo? Para as lavagens cerimoniais, que era o cerimônia do casamento. As talhas, as pessoas precisavam também das roupas. E essas roupas novas, quem fornecia era o dono da festa. As vestes, certo? O dono separava as vestes para as pessoas. Então as pessoas chegavam lá, tipo um vestíbulo, né? Tipo um salão de beleza para as mulheres, para cabelo e coisas assim. Então existiam lugares específicos para a pessoa ir lá e se vestir com as vestes do casamento. Olha que coisa linda, pessoal. Aí por isso que quando tem um casamento lá e tem uma pessoa que está sem... Jesus fala assim, ó, insistam, pastor Jorge, insistam para que as pessoas, forcem as pessoas a virem, porque ainda tem lugar. E as pessoas chegam naquele lugar, só que um foi encontrado sem roupa. Com roupa, aquilo era uma vergonha para o próprio dono da festa. Ele pergunta, por que você está sem roupa? O que você está fazendo aqui? Então o reconhecimento dele era isso, tá ok? Deus te abençoe. Fica na paz.